Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Que maravilha, né? Fazendo esse café nessa madrugada de terça-feira. Lembrando que hoje à noite teremos um culto maravilhoso, culto de oração da fé. Vou estar ministrando uma palavra poderosa de Deus, aquilo que Deus está colocando no nosso coração sobre uma graça operadora pela voz da cura. E não perca, vá no nosso canal, se inscreva, propague. Nós precisamos de 1000 assinaturas, estamos com 770, falta pouco, eu creio, né? Nós vamos atingir a Ásia, a América do Norte, a América do Sul, nós vamos atingir o Brasil inteiro e vamos ajudar muita gente, vamos ser ajudados por muita gente, porque é assim que funciona o reino de Deus, amém, queridos? Graças a Deus. Então, ontem nós falamos a respeito de ter comunhão com o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar seguindo a convicção do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 ao 16, diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do nosso corpo. Provérbios 20, 27. Muitas vezes nós, crentes cristãos, queremos receber uma orientação diferente do que a Bíblia diz que devemos receber. Por exemplo, nenhum lugar na Bíblia diz que Deus nos guia através das nossas almas ou emoções. Às vezes as pessoas usam a palavra espírito e alma indistintamente, mas elas são diferentes. E as pessoas que não compreendem isso podem se tornar desesperadamente confusas. Sabemos através da palavra que a alma e o espírito do homem não são a mesma coisa, porque a Bíblia faz diferenciação entre eles. Diz a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada e dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Hebreus capítulo 4, verso 12. Ao escrever para a igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo também distinguiu entre as três partes do ser humano, e o vosso espírito, Paulo dizendo, alma e corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. De fato, a palavra de Deus ensina que eu e você somos um espírito, temos uma alma e vivemos em um corpo. Se você é nascido de novo, o Espírito Santo habita no seu espírito. João capítulo 14, o verso 16 e 17 nos orienta da forma seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Porque Deus habita em nós, em nosso coração, o Espírito, é aí que ele vai falar conosco. Ele não se comunica diretamente com a nossa mente, porque ele não está na nossa mente. Ele está em nosso espírito. Provérbios capítulo 20, o verso 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso significa que Deus vai nos guiar ou nos iluminar através do nosso espírito. Ele vai acender a lâmpada. Amém? Você é um ser espiritual. É com o seu ser espiritual que entra em contato na esfera espiritual. Entra em contato com a esfera mental, com o seu intelecto. Entra em contato com a esfera física, com o seu corpo. Então, o seu espírito entra em contato com as coisas de Deus, com o espiritual. E a sua parte intelectual entra em contato com a sua mente, com os pensamentos. E o seu corpo físico com as coisas naturais. Amém, meu querido? Aleluia. É o seu espírito e o meu espírito que nos torna uma nova criatura em Cristo quando nascemos de novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram em nosso espírito, e eis que fizeram novas. Quando nascemos de novo, continuamos com o mesmo corpo de antes. O homem exterior não muda, mas o homem espiritual dentro de nós nos torna um novo homem em Cristo Jesus. E porque Deus nos guia através do nosso espírito, é importante permitirmos que o nosso homem interior domine as nossas vidas.
Como Deus nos guia? Romanos 8, capítulo 14 e 16 nos diz que devemos ser guiados pelo Espírito Santo, conforme ele testifica com o nosso espírito. A primeira maneira de Deus guiar todos os seus filhos é através da convicção dada pelo Espírito Santo. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Eu quero dizer convicção do Espírito Santo. Suponhamos que você ore sobre seguir certa direção em sua vida e receba um sinal vermelho em seu espírito, ou falando de outra forma, dentro de você alguma coisa que ele diz ou não, pare. Há um sinal, uma trave, pare. Lá dentro em seu coração, você simplesmente não se sente bem para seguir a direção para a qual está orando. Essa dúvida em seu espírito é o Espírito Santo lhe dizendo para não ir naquela direção. Não importa quão boas pareçam as circunstâncias ao seu redor. Por outro lado, se você receber um sinal verde ou sentir paz no seu coração ao orar sobre algo, essa é a convicção do Espírito Santo para que prossiga. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele sempre vai nos conduzir em vitória. Às vezes, os nossos pensamentos são pensamentos que a gente acha que está tudo certinho, mas há algo que não está muito bom, há algo que parece que não está fluindo, não é verdade? Então Deus guia os seus filhos através da convicção do Espírito Santo, amém? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele nos guia através da voz do Espírito. O nosso próprio Espírito nos fala o que ouviu do Espírito Santo. Deus também pode nos guiar através da própria voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo dentro de nós fala, é quase como uma voz audível. Em um texto nós lemos, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, Romanos 8,16. Então o Espírito Santo, ele nos guia com voz audível, mas ele guia normalmente falando no nosso espírito. O nosso espírito agora é um espírito confiável, porque é uma nova criatura. Não é mais pecador, não é mais surdo, não é mais ignorante. Agora é um espírito ligado ao Espírito de Deus. Amém? Então o próprio Espírito testifica com os nossos sentidos físicos em nossos corpos. Não, ele diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, o Espírito Santo não testifica com o sentido físico no nosso corpo. Então, arrepiar, sentir alguma coisa, isso não é o Espírito Santo. Ok? É o seu corpo físico tendo uma reação, porque o Espírito Santo, ele está descarregando uma carga no teu espírito e você está percebendo que algo está diferente. Amém? Você não pode se basear, aleluia, seu caminhar cristão no sentido dos sentimentos. Muitas vezes seus sentimentos vão dizer que você nem salvo é. Escreva isso e não esqueça, o sentimento é a voz do corpo. Escreva isso e não esqueça, o sentimento é a voz do corpo. A razão é a voz da alma ou mente. A consciência é a voz do nosso espírito. Escreva e não esqueça isso, anote em algum lugar. O sentimento é a voz do corpo. A razão é a voz da alma ou mente. E a consciência é a voz do nosso espírito. O nosso homem interior tem uma voz. É a nossa consciência. A nossa consciência é um guia seguro. Sim, o nosso espírito é nascido de novo, ele tem agora a capacidade de ter uma mente renovada. Lembre-se, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você deve seguir a convicção daquele que te guia. Aquele que te guia é seguro. Aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, minha irmã? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A sua convicção na palavra, a sua convicção que o Espírito está te guiando, vai gerar uma voz no seu espírito que vai te guiar. Porque o Espírito Santo fala no teu espírito. O diabo quer te enganar com alguns sentimentos, com alguns pensamentos. Pisa nele, ele não sabe nada sobre ser guiado. Ele nem sabe nada, tanto é que ele caiu. Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama. Tenha convicção e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém.